Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Nessa aula nós vamos aproveitar o que a gente aprendeu lá no Patchwork e vamos fazer essa linda almofada toda trabalhadinha, bonitinha e com um detalhe aqui, como a gente fez lá na nossa fronha. Olha só que lindo que fica. Então, vem comigo aprender. Um trabalho com patchwork, para fazer almofada ou fronha, é ideal que você coloque um forro nesse tubo. Eu gosto de fazer um quilt normal, tá? Com a manta e também com o forro, para ficar bem fofinho, bem bonitinho, tá? Se você não quiser colocar a manta, pelo menos o forro você tem que colocar. Por quê? Porque senão, se você usar só o topo que você fez com os retalhos, olha só, essas costuras vão ficar dentro da capa da almofada ou da fronha. Eu cortei o forro e a manta maior, né, que é o meu topo, tá? E eu vou fazer um quilt bem simples. Para esses trabalhos que a gente faz com triângulos perfeitos, um tipo de quilting que fica muito bonitinho é costuras retas, tá? Fazendo pequenos quadradinhos, ou seja, eu vou transformar esse quadrado grande em quadrados menores através de costuras. Então, o que eu fiz aqui? Olha só. Eu dividi os meus quadrados ao meio, ó. Aqui, ó. Meu quadrado ficou com 10 centímetros. Então, eu peguei aqui 5 centímetros e tracei aqui. Aí, vim no de baixo aqui, ó, e tracei também, tá? 5 centímetros e 5 centímetros. E fiz a mesma coisa aqui, ó. Eu dividi aqui, aqui, aqui e aqui. Então, olha o que eu fiz. Eu coloquei bem na costura, né, a minha régua e marquei aqui. Se você não tiver essa régua, é só você traçar bem certinho aqui, ó, entre os quadradinhos, tá? E agora eu vou passar as costuras aqui, tá bom? Então, olha só, passei as costuras, ó, basicamente eu fiz costuras assim, assim, e atrás, olha só como que ficou, ó. Tá vendo? Ficou os quadradinhos certinho, ó, costuras assim e assim, ok? Muito bem, então agora, depois que eu preguei o forro ou a manta, eu venho com a minha régua e acerto aqui, ó. Se você tiver o cortador, você já passa o seu cortador aqui, ó, e já vai ficar certinho. Se não tiver, você corta com a tesoura bem certinho, rente ao topo da almofada, certo? Ó. Esse trabalho que a gente faz de cortar e acertar se chama refilar. Então, sempre que você estiver vendo uma aula de patchwork e falar refilar, é você cortar o que sobra na sua peça, tá? Seja com o cortador ou com a tesoura. A próxima etapa, o que eu vou fazer? Eu quero colocar um detalhe do lado de fora da minha almofada. Então, uma espécie de babadinho. Então, eu peguei aqui tiras do tecido, né? De um dos tecidos, você escolhe aí uma cor que combine bem. Essa tira, ela tem 10 centímetros de largura. E aí, eu vou dobrar essa tira, tá? E vou passar o ferro. E qual vai ser o tamanho? O tamanho tem que ser o suficiente para passar em volta de toda a tira, mais o tanto que eu vou precisar para as preguinhas que eu vou dar. Então, eu calculo mais ou menos o tamanho que dá aqui 2 vezes, tá? Primeira coisa que eu vou fazer, depois que eu passar o ferro direitinho, eu vou dobrar aqui a beiradinha, assim, ó. E aí, você pode franzir ou preguear. Certinho. Depois que eu costurei a minha tira, eu passei o ferro e dobrei pregas a cada 5 centímetros. Depois eu costurei na minha peça, deixando a parte dobrada para o interior da peça. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a parte de trás da nossa almofada. Como que vai ser isso? Você vai pegar 2 pedaços de tecido, tá? Esses pedaços de tecido, ele tem que ter a largura da sua almofada, tá? De um lado, a largura da sua almofada, tá? O outro lado aqui vai ser a metade, porém, você vai somar mais 7 centímetros. Esses 7 centímetros são 3
centímetros que você vai usar para fazer o acabamento aqui, ó, da sua pecinha. E os outros 5 centímetros você vai traspassar aqui, ó, um por cima do outro, tá? Pra ficar fechadinho na hora que você colocar a sua almofada. Não use menos de 5 centímetros. Você pode colocar mais. Pode colocar até 10 centímetros pra ficar bem fechadinho na hora que colocou a almofada, não abrir, tá? Mas 5 centímetros é um bom tamanho. E depois também você pode colocar um botão e fazer uma casinha aqui pra fechar. Então, o que você vai fazer? Você vai posicionar aqui, certinho, e aqui, tá? Certinho aqui. E aí, vai traspassar os dois aqui, ó, tá? E agora, você vai costurar em volta, tá? Costurar tudo em volta, porque aqui a gente já vai estar aberto pra gente virar a nossa capa, ok? Então, e aí, olha só, costurei e já fiz o acabamento em volta, tá? Como vocês sabem, eu não uso overlock. Então, o que eu fiz? Eu passei o zigue-zague em volta, bonitinho, cortei direitinho, depois passei o zigue-zague em volta. Olha só como que fica, ó. Tá? Fica acabadinho e bonitinho, ó. Agora, a gente vai virar, né? Nossa almofada tá prontinha, ó. Lembrando que você precisa molhar os seus tecidos antes de fazer as suas peças, tá? Porque se você fizer uma peça numa medida com o tecido sem lavar, quando o seu cliente lavar, vai encolher. E principalmente nessas peças que tem que ser preciso, né? Tem que ter precisão para ficar certinho. Se você não molhar, vai ficar pequeno depois pro seu cliente colocar a peça, tá vendo? Então, olha só, ficou bonitinho aqui. E maravilhoso do lado de cá a nossa almofada. Olha só, agora vamos colocar aqui a nossa almofada para poder ver como que ficou. Se você está chegando agora aqui no canal e já gostou do que viu, já se inscreve no canal e ativa o sininho para você não perder nenhuma novidade. Então, olha só, fica fechadinha, tá vendo? Mas, se você quiser, aí você vai fazer uma casinha aqui, vai pregar o botãozinho aqui, ó, e aí ele vai ficar bonitinho assim. Olha só que lindeza que ficou a nossa capa de almofada. Maravilhosa, não é? E você pode variar aí com todos aqueles desenhos que a gente fez lá no nosso módulo de patchwork, ok? Eu espero que você tenha gostado. E se ficou alguma dúvida, manda pra gente lá na nossa comunidade, ok? No mais, fica com Deus e até a nossa próxima aula.